Se você tem mais de 30 anos e não reserva um espaço de tempo para fazer networking, você deve estar enfrentando algum desses problemas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bate-Papo de Carreira. Muito bom estar falando com vocês hoje. E pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a questão de se fazer networking, ok? O networking é uma atividade importantíssima, cada vez mais no decorrer da nossa vida. Eu diria que ele vai ser mais importante a cada ano que passa nas nossas carreiras, tá? Por quê? Porque o networking é o que vai abrir portas para você de maneira mais fácil para conseguir melhores oportunidades, tá bom? Não significa que você não vai conseguir, por exemplo, um bom emprego, uma boa oportunidade de trabalho ou até mesmo conquistar um novo cliente por conta própria do zero. Você vai conseguir fazer isso, mas o problema é, se você não tem um networking, isso vai ser muito mais difícil. E as pessoas que fazem um bom networking saem na frente sempre. Então, como eu sei que você quer sair na frente também, aqui eu vou falar um pouco sobre alguns itens que você pode sofrer se você não fizer um networking, tá? Antes disso, eu gostaria de contar uma pequena história que é a seguinte: eu mesmo, vamos falar até uns 28 anos de idade, 30 anos de idade, eu não tinha uma preocupação em dedicar um tempo da minha semana para fazer o networking. Na minha cabeça, o networking era algo que acontecia de forma natural, era uma coisa que acontecia sem pensar. Ou seja, eu acabava fazendo amizades, porque eu me identificava com algumas pessoas, então elas acabavam se tornando amigas, tinham interesses parecidos e por aí vai. Só que o problema é que quando você faz isso de forma só intuitiva, só natural, você acaba perdendo grandes oportunidades e você provavelmente vai deixando muita gente que você criou um bom network ou criou um bom relacionamento para trás. Então eu percebia que em várias empresas que eu já tinha trabalhado no passado, ao longo do tempo, aqueles contatos até de amizades que eu tinha nessas empresas foram ficando esquecidos. E você acaba perdendo aquele laço que você tinha quando você vai para um outro emprego, ou para uma outra cidade, né? Ou acontece alguma coisa na sua vida que o seu foco muda. E você, se deixar no automático, você perde contato com aquelas pessoas com quem você trabalhou. Às vezes um chefe que era muito bom com você, um colega de trabalho muito bacana, até mesmo um subordinado que você tinha que era muito, vamos dizer assim, leal, uma pessoa trabalhadora. E você vai perdendo esses contatos e isso vai esfriando ao longo do tempo. Tanto que depois de muito tempo que você não conversa com alguém, se passar, sei lá, 5 anos e você volta a falar com essa pessoa, às vezes pode ser que seja estranho você retomar um contato. A pessoa já está num outro momento, né? Às vezes você vai ter mais dificuldade, inclusive, de achar um assunto para conversar com essa pessoa, né? Então, pessoal, alguns pontos que vão te prejudicar se você não dedicar um espaço de tempo para fazer network. Primeiro, você vai deixar de ser chamado para processos seletivos, né? Não vão aparecer muitas vagas de emprego do nada para você, oportunidades de trabalho. Geralmente você vai ter que ir atrás das oportunidades, você vai ter que se candidatar em processos seletivos e por aí vai. Por quê? Porque quem não tem muito networking não vai ter muitos amigos lembrando dele para possíveis vagas de trabalho, né? Vagas de emprego. Então, fazer networking faz com que o seu telefone toque, né? E quando eu falo fazer networking, eu estou falando aquele networking sincero, sem o interesse imediato. Se você também só faz contato com as pessoas quando você precisa delas, elas vão perceber isso e vão fugir de você. Agora, se você realmente quer manter contato para saber o que essa pessoa está fazendo, contar um pouco o que você está fazendo, de fato está disposto a ajudar se essa pessoa precisar de alguma coisa que você sabe fazer, né? Ou de repente se você puder indicar alguém para ela, para algum determinado trabalho específico ou algo assim, você vai ali fazendo uma amizade com a pessoa e isso vai fazer com que ela sempre se lembre de você. E às vezes ela está sabendo de uma vaga importante que vai te ajudar. Um outro ponto que acaba sendo um problema de quem não dedica tempo para fazer network é a questão de uma mentalidade, ficar com uma mentalidade mais fechada, um mindset mais fechado. Por quê? Porque você acaba focando sempre só no seu trabalho. E quem só foca no seu trabalho acaba criando um network só dentro da própria empresa.
E aí o que acontece? O seu mundinho acaba sendo só aquele dia a dia dentro da empresa, aquele cotidiano, sabe? E isso faz com que você não seja uma pessoa que tenha repertório para conversar, uma cultura para conversar, saber sobre vários assuntos e se tornar uma pessoa mais interessante, mais carismática. Então, é muito importante que você dedique o espaço de tempo para fazer networking, porque senão também a sua cabeça provavelmente vai acabar aos poucos fechando muito no segmento e na empresa que você trabalha, tá? Então tome cuidado com isso. E por fim, pessoal, tem mais um ponto que é importante, que está até relacionado com o que a gente falou no primeiro item, que é a questão de você fazer e fortalecer amizades quando você estiver trabalhando no network. Porque é o seguinte, você quando faz uma amizade nova, ou às vezes até, quantas vezes eu conheci uma pessoa por conta de trabalho, aí eu pensei em fazer network com essa pessoa, agendei, por exemplo, um café para conversar com ela, para entender o que ela está trabalhando no momento, para contar o que eu estou fazendo, para dizer o que eu admirava do trabalho dela. E fazendo isso, muitas vezes oportunidades apareceram até sem eu ter muita pretensão de que aparecessem. Ou seja, às vezes nesse primeiro café de retomada de contato, a pessoa já falava assim para mim: ah, Gabriel, legal, olha, tem uma oportunidade que eu queria falar com você. Ou às vezes até eu acabava ficando amigo dessa pessoa. Então, às vezes você está com um contato profissional que acaba se tornando uma amizade verdadeira, que também é muito legal para a sua vida pessoal, né? Então, você fomentar o network vai trazer também para você amizades. Amizades que podem ser importantes ao longo da sua vida, né? E, de novo, se você não dedica tempo para isso, quem que vai ser seus amigos? Vão ser sempre aquelas pessoas que estão convivendo com você, colegas daquele trabalho que você está, né? Ou de repente pessoas que estão muito próximas a você, um vizinho, alguma coisa assim, ou alguém que está fazendo um curso com você, por exemplo, um MBA com você, mas não vai ter aquelas pessoas que de repente você teve contato 1, 2, 3 vezes e depois você teve que mudar de emprego e aí aquela pessoa já, você não tem mais aquele contato. Imagina se você estivesse acompanhando aí um pouco mais do andamento da carreira dessa pessoa, conversando com ela periodicamente. Você poderia manter uma porta aberta para várias oportunidades, até porque essa pessoa vai crescer na carreira dela também, ou vai se desenvolver, e muitas vezes você conheceu a pessoa que estava trabalhando numa empresa A, e aí você se mudou de empresa, daqui a pouco quando você vai ver, aquela pessoa lá já está numa empresa B. E essa empresa B às vezes é o sonho de consumo para você trabalhar. E aí você acabou deixando esfriar um contato ou até uma possível amizade, porque não trabalhou no network. Então, vão ter mais vídeos que eu vou falar sobre network, vou falar inclusive sobre LinkedIn, que é uma ferramenta que ajuda, mas também não é só isso, tá? Tem que ter uma disciplina e uma forma de se fazer network. Eu tenho clientes que fazem network da forma correta e eles têm muito sucesso com isso. Eles conseguem sempre estar envolvidos em muitos projetos, são sempre lembrados em muitas oportunidades de trabalho. E aí o esforço deles para conseguir uma grande oportunidade é muito menor do que as pessoas que não olham para isso, né? Então, pessoal, para fechar aqui a nossa conversa de hoje, eu queria dizer uma frase muito importante, que é a seguinte: o networking, ele é um trabalho, tá? Fazer networking é um trabalho e deve ser feito de forma profissional, ou seja, com periodicidade, com organização, né? E com muita dedicação, porque vai ser um trabalho que você vai ter, mas que provavelmente você vai construir um time, vamos chamar assim, de pessoas que vão poder te ajudar para o resto da vida e que você também vai ajudá-las ao decorrer aí da sua vida e da sua carreira. Pessoal, conto com vocês se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho para ativar as notificações, mandando as opiniões de vocês com relação aos assuntos do vídeo, compartilhando os vídeos também com seus contatos, porque a gente quer sempre estar expandindo aqui o alcance do canal e ajudando cada vez mais pessoas. Legal, pessoal? Um grande abraço para vocês, um bom resto de semana e até a próxima, pessoal!